Olá, feliz sábado. Sejam todos muito bem-vindos a essa live da Igreja Central de Porto Velho. Estamos transmitindo o culto de adoração deste sábado e eu quero que você, nesta manhã, faça da tua casa um local de adoração. Você sabia que hoje na tua casa virou uma igreja, sua casa virou uma igreja? A reunião, você com a sua esposa, com seus filhos, ou às vezes você sozinho, na presença do Espírito Santo, aí é a igreja nesta manhã. Então, quem sabe você não deveria estar de pijama, estar, quem sabe, ali todo largado. Hoje é sábado, é um dia de adoração, você deveria estar ali com a sua família, todos bem trajados, com aquela roupa de ir à igreja para nós adorarmos ao Senhor. Que bom que você está conosco, que bom que você está adorando ao Senhor, mesmo estando em casa, mas através da internet nesta manhã. Queridos, quero mandar um abraço para os nossos amigos que nos acompanham lá da Central de Rio Branco. Um abraço a todos os amigos de Rio Branco e de forma especial aos amigos da Central de Rio Branco. Quero mandar um abraço também para outros amigos lá do Acre, Cruzeiro do Sul. Então, um abraço para você que é de uma das igrejas do distrito de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Seja bem-vindo. Nesta manhã estamos juntos em oração para também adorarmos. Deixa eu falar para você, você já percebeu que aqui abaixo, nessa posição aqui abaixo aparecem as mensagens. Você pode interagir conosco. Você pode mandar as suas mensagens tanto do YouTube como também do Facebook, e aí elas aparecerão, igual está aparecendo aí, não sei o nome, mas glória a Deus, está tudo sob controle. Com certeza Deus está no controle de todas as coisas e nós queremos ao longo deste sermão e deste culto estar interagindo com você, está bem? Eu quero só dar um recadinho antes. Queridos, nós estamos vivendo um momento de recenseamento ou de recadastramento dos membros da nossa igreja. Então, existe um termo chamado termo de concessão que você, como membro da Igreja Adventista, deveria assinar. Eu, como pastor da Igreja Central de Porto Velho, estou falando para os membros da minha igreja, mas você que é de outras igrejas também, esse recado vale para você. Nós precisamos nos recadastrar. Ok? E esse recadastramento ele se dá por uma lei que saiu da questão dos direitos, à informação. E aí então, para que nós possamos continuar mantendo, alguns dados seus de quando você se batizou e preencheu a ficha batismal, nós precisamos que você agora assine um compromisso. E esse compromisso, essa liberação, ela se dá de forma bem tranquila. Você pode fazer isso de forma online. Dentro do 7Me, que é aquele aplicativo que já foi falado, a Priscila falou aqui sobre a importância do 7Me, tanto para dizimar, ofertar, outros links que existem da igreja que você pode utilizar. No 7Me também você assina esse consentimento, ok? Você pode fazer isso. Você pode entrar em contato com a nossa secretária e ela vai te mandar um link também. Esse é um outro link que você faz através do sistema. Ou você pode também, na própria igreja, assinar. É uma das formas mais simples, onde você vem à igreja, assina um formulário consentindo que a gente possa trabalhar e ter essas informações que sempre tivemos e nunca foi vendido. Isso não é esse o interesse, mas para que nós possamos realmente ter ali o seu cadastro, e inclusive no momento de transferência a gente possa repassar para outra igreja onde você for frequentar, ok? Então não esqueça desse termo de consentimento que todos nós precisamos assinar, ou de forma virtual, ou até mesmo presencial na igreja. Está bem? Combinado? Procure então a secretária ou o seu pastor, para que você possa regularizar a sua situação em relação a essa assinatura desse compromisso, ok? Muito bem. Voltando aqui para você, o tema do sermão de hoje vai aparecer aí na tua tela. Quero me divorciar. E agora? Ok? Esse é um tema que algumas pessoas podem estar se perguntando, mas por que, pastor, que o senhor está trazendo esse tema? Porque esse tema, de repente, ele não seria um tema para ser falado na igreja. Amigos, você tem que convir comigo que a família, ela não navega em águas tranquilas neste momento. Até dificilmente você negaria que a família e o próprio casamento está navegando por águas agitadas. A escalada de divórcios e separações chegam a números alarmantes. Você sabia disso? O casamento tem sido cada vez mais visto como uma conveniência social
ou até mesmo um contrato civil. O casamento já não está mais sendo levado a sério. Mas por que eu estou falando isso num dia de sábado, num sábado de adoração, num culto da igreja? Porque o problema, e aí é a parte trágica, é que até mesmo dentro da igreja, as pessoas perderam a noção, perderam a ideia do casamento criado por Deus e já não veem mais o casamento como algo sagrado. Então, por que falar desse assunto? Por que falar desse assunto? O pessoal da mídia vai me acompanhar, conforme eu for citando, ele vai colocando ali a tela, e não é essa. Por que falar desse assunto? Muito bem. Antes da pandemia, 1 em cada 3 casamentos terminava em divórcio. Esse é um dado de 2019, a fonte é o IBGE, o Cartorário Nacional e também a revista Metrópole. 1 em cada 3 casamentos terminava em divórcio. Se bem que algumas pessoas ainda afirmavam que os 2 que restavam, um ainda permanecia infeliz. Então, mostra que realmente é um dado trágico para a questão do casamento. Mas isso era até 2019, antes da pandemia. Pós-pandemia, e agora esses dados são referentes do ano passado, 2020 houve um aumento de 54% nos pedidos de divórcio. Então, se antes 1 em cada 3 terminava em divórcio, agora nós estamos quase chegando na metade dos casamentos terminando em divórcio. E essa informação do Google, olha só, aumentou em 11% as pesquisas no Google sobre assuntos relacionados a divórcio. E as perguntas do Google eram: como me divorciar? Quanto custa me divorciar? É muito demorado se divorciar? Então isso mostra que as pessoas estavam, nesse período de pandemia, interessados, e era um assunto que estava ali pairando e movimentando ali a sua mente. Queridos, olha só essas afirmações da revista Época, do mês 9, quando eles fizeram uma reportagem sobre essa questão dos divórcios. Os casais têm relatado que as incompatibilidades ficaram mais evidentes nesse período de isolamento social. Então, você também que viveu e vivenciou esse momento de isolamento social, sabe que as incompatibilidades, elas afloraram e ficaram mais evidentes. Continuando, em relação ao estresse cotidiano. Então, tudo aquilo que era cotidiano, como divisão de tarefas, ajuda para cuidar dos filhos, mesmo juntas em suas casas, algumas pessoas disseram se sentir mais sozinhas, inclusive. Pode retornar aqui? Então, a pandemia, ela mostrou que a vida em família, ela tinha algumas dificuldades. O que aconteceu também? As escolas fecharam. Os alunos passaram a estudar em casa. E agora o pai, que estava acostumado só mandar o filho para a escola e pegá-lo depois de volta, ou ao meio-dia, ou no final da tarde, e muitas vezes não se preocupava com o que tinha acontecido, agora estes pais passaram a ser também os professores dos filhos. E às vezes algumas perguntas de álgebra, algumas perguntas de português, geografia, história, nós éramos pegados de surpresa, estudamos isso há muito tempo, né? Pai, qual é a fórmula de Bhaskara? Aí você fica pensando, né? Pai, qual é o valor de π? E aí aquilo começou a causar atenção, porque os pais, além da correria do dia a dia, do trabalho que deveria exercer, precisaram também agora para ensinar os filhos a estudarem. E isso começou a causar muitos problemas dentro de casa. As incompatibilidades ou as diferenças que não eram tão vistas antes, porque cada um saía para trabalhar pela manhã e se encontravam no final do dia, já dormiam, passavam a noite dormindo, depois se viam pela manhã, agora passaram um dia inteiro, fez com que os casais começassem a ver alguns problemas que já existiam, mas estavam camuflados. E o problema é que os casais e as famílias não estavam preparadas para vivenciar ou para enfrentar aquelas situações. Olha essa outra afirmação. Pessoas que levariam o casamento por mais tempo, com a pandemia, decidiram tomar uma atitude e sentiram uma necessidade de resolução. Olha só, eu grifei necessidade de resolução. Quando aquelas famílias que em situações normais, onde quase não se viam, em situações normais que cada um ia para um lugar, mas agora que tinham que ficar no mesmo ambiente, eles decidiram, por causa da pandemia, ficaram por mais tempo, eles sentiram a necessidade de resolver o problema.
E o padrão do mundo para a resolução de problemas foi o divórcio. Quando foram buscar a resolução para os problemas conjugais, matrimoniais e familiares, decidiram que a melhor forma seria o divórcio. Porque a solução que o mundo coloca para os relacionamentos que não estão dando certo é o fim, o término, é a interrupção e um novo começo. Queridos, estamos falando de relacionamentos líquidos. Aqueles relacionamentos que não são sólidos, que você não consegue conter, você não consegue segurar, eles vazam por entre os dedos. Isso são relacionamentos líquidos, relacionamentos que não são pautados e não são firmados em nada, além de uma convivência social, no sentido, eu estou com você porque você me faz feliz, sendo que o preceito bíblico, você casa com alguém para fazer a outra pessoa feliz. E agora, dentro deste conceito, agora eu já não estou me sentindo tão bem, eu não estou me sentindo confortável, a solução do mundo é se separar, é o divórcio. Vivemos em uma cultura do descartável. Uso um copo, jogo fora. Uso algo, não gosto mais, aquilo não serve mais, essa roupa, ela já usei 3 vezes, 4 vezes, eu vou comprar uma nova. Queridos, vivemos em um mundo onde todas as coisas são descartáveis. E as pessoas também trouxeram isso para dentro do casamento, achando que, a partir do momento que eu já não me dou bem, a partir do momento em que nós já não falamos mais a mesma língua, a partir do momento em que nós não pensamos ou não temos os mesmos projetos, nós descartamos. Jogamos esse, compramos outro, fazemos outro, iniciamos um outro. Essa é a solução que o mundo tem trazido para tantas coisas, inclusive para o casamento. O problema, queridos, e essa é a próxima tela, que diz assim: onde as condições são desfavoráveis, a solução cristã é mudar as condições, mas não o parceiro. Você leu direitinho? Leia de novo. Onde as condições são desfavoráveis, então dentro de um casamento, onde há problemas, onde as condições elas não estão favorecendo o bom relacionamento, a solução cristã é mudar as condições e não o parceiro. Sabe por quê? Está na próxima tela. O casamento, desde a sua criação, dentro do conceito divino de casamento, o casamento ele é heterossexual, não vou entrar nesse assunto, porque não é esse o assunto hoje. Ele é monogâmico também, não é esse o assunto, mas fica aí a dica, ok? Para você que está casado, para você que vai casar, o casamento é heterossexual, ele é monogâmico, e aí está em caixa alta, para mostrar essa característica do casamento criado por Deus. Ele é vitalício. Você sabe o que significa ser vitalício? Vitalício significa para a vida toda. Um casamento, ele é feito para durar a vida toda, ele não é feito para acabar. O casamento que Deus criou, ele criou para que as pessoas se juntassem com alguém, no caso, juntar não é o juntar de amigar, viu? Então, Deus, ele deseja que a pessoa se case, né? Então não é juntar, mas se juntar no sentido de 2 pessoas serem uma única carne, através do casamento, ok? E viverem para sempre juntos. Esse é o propósito de Deus. Existem algumas visões teológicas que eu quero compartilhar com você, e aí então entrar sobre a solução ou a visão de Deus para o divórcio. As visões teológicas são essas, são 4 basicamente. As visões diz assim: a primeira, não ao divórcio e não ao novo casamento. A Igreja Católica, durante muito tempo, ela usava esse critério, o critério número 1, ele colocava o casamento como um sagrado sacramento, que então não poderia haver divórcio e de forma alguma um novo casamento. O item 2 diz, o divórcio é permitido, mas não um novo casamento. Algumas igrejas evangélicas, e hoje até mesmo a própria Igreja Católica também, em alguns dos seus movimentos adotam essa visão teológica. É possível o divórcio, mas não um novo casamento. A terceira visão teológica é divórcio e novo casamento apenas por adultério e deserção. A terceira visão é a visão que a Igreja Adventista hoje tem. E hoje, biblicamente, eu quero te mostrar por que nós defendemos essa visão. A quarta visão é a visão que o mundo possui. Divórcio e novo casamento numa variedade de circunstâncias.
É interessante que quando eu falo que essa quarta visão é a visão que o mundo possui, eu erro porque, na verdade, muitas igrejas, hoje, igrejas que são chamadas igrejas cristãs, elas não adotam critério nenhum, tanto para o divórcio, também para um novo casamento. Então, se assemelha ao que o mundo crê em relação a essa questão do divórcio e novo casamento. Mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Queridos, essa deve ser a nossa pergunta e essa deve ser a nossa preocupação, saber o que a Bíblia diz sobre este assunto. E isso é o que nós vamos ver a partir de agora, ok? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, vamos saber o que a Bíblia diz sobre este assunto. Convido você a pegar a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, verso 32. Mateus capítulo 5, verso 32. O texto, ele não vai aparecer na tua tela. Eu preciso que você, de fato, abra a sua Bíblia e leia. Pode retornar aqui para mim? Mateus capítulo 5, verso 32. Eu vou ler e diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, olha só, aqui em Mateus, o próprio Jesus Cristo, ele está dentro do Sermão do Monte, quando ele estava ensinando, neste momento não foi perguntado, ok? Diferente do que nós vamos ler, ele está falando sobre várias coisas, ele está trazendo muitas lições que ele trouxe dentro do Sermão do Monte, e aqui então, quando ele está falando sobre o divórcio e sobre o casamento, ele diz que qualquer um que repudiar a sua mulher, ou seja, qualquer um que se divorciar da sua mulher, que não for por relações sexuais ilícitas, expõe ela a um adultério, ou seja, e ele também fica exposto, porque se ele se relacionar, ele está em adultério. E aquele que casar com a mulher que também foi divorciada e que não teve uma relação sexual ilícita, só houve o divórcio, ela se coloca, ok? Também em adultério. Isso é o que diz esse texto. Está bem? De 5:32. Mas eu vou explicar com mais detalhes quando nós lermos todos os textos. Vamos agora para Mateus, capítulo 19, versos 3 a 9. Aqui nós vamos nos deter um pouquinho mais em relação ao estudo desse texto. Mateus, capítulo 19, do verso 3 ao 9. Queridos, esse texto que nós vamos ler, ele se encontra nos 3 sinóticos, né? Ou ali nos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, os 3 reproduziram esta mesma fala, ou esse mesmo ensinamento de Jesus Cristo. Verso 3 diz assim: Vieram a ele alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando. Então, aqui os fariseus é que vieram para testar a Jesus Cristo. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A pergunta era: é lícito repudiar por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Queridos, aqui Jesus Cristo, quando ele cita o verso 4, quando ele fala aqui o verso 4, ele está citando Gênesis capítulo 1, o momento da formação. A cabeça das pessoas que estavam perguntando para Jesus Cristo, eles estavam fixados com a cabeça no livro de Moisés. Havia uma tradição judaica de que eles diziam que os judeus tinham sido abençoados com uma exceção por Deus, de que Deus havia concedido aos judeus e não a outros povos o direito de divorciar, e isso era uma exceção à lei dada apenas para os judeus. E ali então o divórcio, por mais que era livre, não era tão comum quanto a gente possa imaginar, mas eles eram livres nesse sentido, eles tinham essa ideia de que eram livres para divorciar, e isso nós vamos ver daqui a pouco. Mas então, agora Jesus, quando começa a explicar, ele vai explicar esse texto à luz de quem criou o casamento, que foi o próprio Jesus Cristo, e agora ele cita o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, ele cita ali: não foi sempre assim desde o princípio. A palavra princípio, Gênesis, o princípio de todas as coisas.
Desde o princípio, porque lá no princípio Deus fez o homem e a mulher. Aqui ele já está falando que o casamento é heterossexual, é um homem e uma mulher. Verso 5, e ele diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus continua citando o livro de Gênesis, agora ele cita Gênesis 2 e o verso 24. Então Jesus agora, os fariseus, eles estão perguntando para Jesus, querendo testá-lo, ok? E agora Jesus, vocês querem então saber do casamento, vocês querem saber sobre o que Deus pensa, o que realmente eu penso também sobre o casamento? Vamos lá para o princípio, vamos lá para o momento da criação do casamento. O casamento ele nasceu ali no céu, Deus é o criador, o casamento Deus é o originador do casamento. Foi ele que celebrou a cerimônia de Adão e Eva, e ele tinha em mente quando ele disse: deixará agora, os dois se tornam uma só carne, o homem e a mulher, e o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos, aqui vem também uma referência ao 5º mandamento. O 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Quando você é solteiro, ou quando você está vivendo um período de solteirice, você é responsável pelo seu pai e pela sua mãe. Você mora em casa, na casa dos pais, você deve honrá-los, você deve respeitá-los, você deve cuidar deles. E esse mandamento ele vai permanecer para sempre, mesmo quando os seus pais eles ficarem idosos, você como filho, você tem a obrigação de cuidar dos seus pais. Mas, a partir do momento, olha só aqui, que você se casa, a partir do momento que você se casa, você deve continuar honrando os seus pais, você deve continuar honrando ali seu pai, sua mãe, respeitando eles, cuidando deles, mas a partir de agora você tem um compromisso superior, que é com a sua mulher. Por isso aqui o texto diz: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se um. Queridos, um casamento entre um homem e uma mulher, por si só, devido a tanta carga cultural, costumes, manias, já é difícil dar certo. É um milagre, porque um homem de um jeito, a mulher de outro jeito, os dois vêm e se encontram, parece dois porco-espinhos se encontrando. Cada um com os seus costumes, seus jeitos. Um gosta de deixar a toalha molhada em cima da mesa, o outro gosta da cama, o outro gosta de deixar os chinelos virados, e a outra pessoa não suporta nada disso, e agora começa aqueles pequenos conflitos, e eles vão se juntando, e se encaixa a ponto de se tornar uma única pessoa, em propósito, em visão. E sabe o que é isso? É um milagre que acontece. Mas queridos, quando você casa e continua morando dentro da casa dos teus pais, é muito difícil um casamento permanecer ou viver sem ter grandes problemas ou maiores problemas. Por isso o conselho é: saia da casa do seu pai e da sua mãe, se una à sua mulher e viva lá. Ah, pastor, mas quem vai cuidar dos meus pais? Você. Mas você não precisa estar morando na mesma casa que eles. Ah, mas eu casei e eu não tinha casa, eu não tinha nem emprego, então você não deveria ter casado, meu irmão. Então você não deveria ter casado. Se você não tinha recursos, não tinha condições para se sustentar, para sustentar a tua esposa, para ter filhos, e precisa ainda ficar vivendo da aposentadoria do pai e da mãe, você me desculpa, o erro foi seu lá atrás, você não deveria ter casado. Ah, mas e agora? E agora dá seus pulos, entendeu? Você tem que estudar, vai trabalhar, vai se aperfeiçoar. Você precisa crescer, e o seu casamento vai crescer junto com você. Algumas pessoas podem se sentir ofendidas da forma que eu estou falando, mas eu estou falando com amor. Pode ser que a minha fisionomia, por ser feia, carrancuda, possa aparentar algo diferente, mas não, o que eu estou falando com você é por amor, porque eu quero que o teu casamento dê certo, eu quero que você seja feliz. E Jesus aqui então, ele está dando os conselhos, e dizendo que eles tornariam uma só carne. Verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, verso 6. E aí ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
vieram perguntar, e pode divorciar Jesus? Jesus disse, não, não pode. Deus não fez o casamento para haver divórcio. E aí, verso 7, replicaram-lhe. Ou seja, eles não ficaram felizes com a resposta de Jesus. E talvez alguém não está ficando feliz com o sermão desta manhã. É interessante que nós da igreja, nós amamos o Deus Criador, amamos o Deus que fez Adão e Eva e soprou nas narinas e criou o sol, a lua, as estrelas e fez um mundo perfeito. Nós amamos esse Deus. Nós amamos o Deus que nasceu aqui na terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, foi ao céu e um dia voltará. Nós amamos esse Deus. Mas quando esse Deus nos fala diretamente, e às vezes em cima de um assunto que nos incomoda, nós tentamos rejeitar a mensagem deste Deus. Ame esse mesmo Deus que te criou, o Deus que morreu por você, que vai vir te buscar. Ame Ele durante a vida que você tenha nessa terra, porque Ele sabe o que é melhor para você. E depois que replicaram, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles não estavam errados. Moisés havia dado uma carta de divórcio, né? Ele falou, pode dar carta de divórcio e repudiar. E aí então Jesus respondeu no verso 8. Respondeu-lhes Jesus, Moisés só fez isso por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Então, ele não está falando que Deus permitiu ou que Deus criou o divórcio. Falou que Moisés permitiu e Deus tolerou apenas. Deus nunca foi a favor do divórcio. Moisés permitiu pela dureza do coração, pelas circunstâncias que ele vivia. Não temos nós como agora julgar exatamente o momento em que Moisés estava vivenciando, ok? Mas Jesus diz assim, mas nunca foi, desde o princípio, nunca foi a intenção de Deus que o homem se divorciasse. Verso 9, e agora diz assim, eu porém vos digo, se Moisés falou isso, agora eu vou falar. E quem é esse eu que vou falar? É o Criador do casamento, é aquele que instituiu o primeiro casamento no Jardim do Éden, é aquele que sabe como funciona, ele sabe como é ou como são as relações humanas. Eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Queridos, esse texto que os fariseus perguntaram para Jesus, e aí Jesus agora fala, não tem a hipótese de adultério. Perdão, não tem a hipótese de divórcio. A não ser que seja por adultério, por relações sexuais ilícitas. Mas os fariseus perguntaram, e esse era o texto, Deuteronômio capítulo 24, verso 1, vai aparecer aí na tua tela. Esse era o texto que os fariseus tinham em mente quando foram falar com Jesus. Se um homem casar-se com uma mulher, Moisés que escreveu, e depois não a quiser mais por encontrar nela algo indecente, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Queridos, esse texto, eles discutiam sobre isso, esse era o texto que eles falaram para Jesus. E por que Moisés falou que poderia então dar divórcio? Havia no tempo de Jesus duas escolas, vai aparecer aí os nomes delas, duas escolas rabínicas no tempo de Cristo. Uma era a escola rabínica de Hilel e a outra era a escola rabínica de Shammai. Essas duas escolas, elas estavam bem ativas na época de Jesus Cristo, e elas rivalizavam sobre muitos assuntos, sobre diversos assuntos elas rivalizavam, e um dos assuntos que elas rivalizavam era o assunto do divórcio. Hilel, ele era tido como pouco rigoroso. Hilel, ele era tido como pouco rigoroso, e na verdade, ele, na visão dele, a sua escola ensinava que o divórcio poderia se dar por vários motivos. Esse algo indecente que Moisés falou que era permitido dar, eles entenderam como uma variedade de assuntos. Pode retornar aqui para mim? Eles entenderam que o assunto do divórcio, o algo indecente, como ali havia sido dito, poderia ser, por exemplo, a mulher, ela não sabia cozinhar.
ou não cozinhava bem, era motivo para dar o divórcio. Um dia a mulher foi fazer ali um guisado de lentilhas, foi fazer ali, quem sabe, uma sopa, um alimento, e ela queimou o alimento. Era motivo de se divorciar. Enfim, Hillel e a sua escola rabínica pregava que o divórcio poderia ser dado por diversos motivos. Já, pelo contrário, havia uma outra escola, a de Shammai, e como eu disse, as duas eram muito fortes e as duas rivalizavam. Shammai já era mais rigoroso, e ele dizia que o divórcio poderia se dar única e exclusivamente por adultério. Mas, enfim, o que diz de fato Deuteronômio capítulo 24, verso 1? O que Moisés estava falando sobre algo indecente? Veja aí a palavra indecente em hebraico, ela se lê da direita para a esquerda, e de forma transliterada seria irvat dabar, a palavra indecente. Essa palavra era o motivo dos questionamentos para Jesus Cristo, para entender o motivo de se dar divórcio. A palavra indecente, ela não se tratava de adultério, ok? A palavra indecente, por que não era adultério? Por que Moisés não estava falando que por motivos de irvat dabar, você pode dar a carta de divórcio? Se fosse adultério, havia uma outra lei que já punia com a morte o adúltero, tanto o adúltero como também a adúltera. Então, essa palavra indecente, ela não é adultério, mas ela se trata de diversos outros assuntos que podem ser considerados indecentes. Então, um homem que pegasse a sua esposa, mostrando a sua nudez para outro homem, uma mulher que estivesse tomando um banho, né, junto com outros homens, com atitudes indecentes. Então, era em relação a isso que a Bíblia estava falando que Moisés permitiu o divórcio. Mas no tempo de Jesus, eles liberaram geral, e por qualquer motivo, até mesmo o fato de eu não gostar mais dessa mulher, e agora passei a gostar de outra, eles entendiam que o divórcio poderia ser dado. Mas Jesus, ele veio, e aí ele mostrou que nunca foi propósito de Deus haver o divórcio. Eu quero mostrar para vocês as possíveis causas de divórcio. Vai aparecer aí na tua tela as possíveis causas do divórcio. Então, você, estou pensando em me divorciar. Vou responder agora a pergunta. Estou pensando em me divorciar. As possíveis causas, então, que um divórcio pode acontecer. Por que eu coloquei possíveis e coloquei ainda em vermelho? Porque não necessariamente você precisa se divorciar. Quando lemos Romanos capítulo 12, ele fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, e diz que nós devemos também buscar a santificação e sermos melhores a cada dia. Nós podemos também perdoar o nosso cônjuge. Então, não é porque ele cometeu algum desses problemas que você necessariamente ou de forma obrigatória pode se divorciar. E presta atenção, eu estou falando causas do divórcio e não causas de um novo casamento. Causas de um divórcio são as possibilidades que você tem de romper um casamento ou uma aliança matrimonial, mas isso não significa que você pode casar novamente. Então, quais são as causas possíveis do divórcio? Deuteronômio 24, verso 1, casos de indecência. Então, pornografia, traição virtual, onde ali hoje em dia, infelizmente, o mundo está empesteado com essas questões aí na internet, tanto a pornografia como a própria traição virtual. Esse é um caso possível para divórcio. Mateus 5, verso 32, diz que as relações sexuais ilícitas podem fazer com que aquela família entre com o divórcio, se separe. E o que é o problema? São perversões sexuais, falarei isso na próxima tela, prostituição, incesto e homossexualismo. Isso são relações sexuais ilícitas, qualquer contato, sexual fora do casamento. Mateus 19, verso 9, diz que a possível causa de adultério, a possível causa do divórcio é o adultério, e lá em 19:9 a palavra é porneia. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15, diz que também o abandono
quando a pessoa ela é abandonada, ela tem direito a se divorciar. Agora eu preciso também explicar, 1 Coríntios 7,15. O abandono, ele nunca se dá pelo cristão. O abandono, ele nunca é realizado por aquele que crê na palavra de Deus. Se alguém abandona o lar ou desiste de um casamento, é o incrédulo, é aquele que não crê em Deus. Porque nós, como cristãos, nós temos uma postura, e a nossa postura é a postura de oração, é de clamor, pedindo para que Deus restaure o casamento. Então, um cristão nunca abandona o lar. Se alguém um dia abandona, é porque ele é incrédulo. Volta lá, a tela. 1 Coríntios 7,39 diz também que uma das causas, e essa ela é inevitável, né? 7,39 é a viuvez. Então, a pessoa que permaneceu viva, ela tem o direito ali, né? Por ser viúva, ali o divórcio. O manual da igreja, ela apresenta uma outra causa para o divórcio. Tira ali o GCzinho para que as pessoas possam ver também em casa. O manual da igreja coloca a violência como também uma possível causa de divórcio. Então, pode retornar a tela para mim? Então, aquela pessoa que ela sofre violência doméstica, ela é violentada, tanto emocionalmente, fisicamente, ela pode requerer o divórcio. E nós, como igreja, nós somos totalmente contra qualquer tipo de violência. Ok? Então, o manual da igreja coloca que uma das partes que sofrer violência, né, e não suportar essa violência, e desistir em relação a ver que não tem mais solução, ela também tem direito ao divórcio. Queridos, divorciar nunca foi o plano de Deus para o casamento, mas infelizmente a degeneração humana, se nós no princípio fomos criados à semelhança de Deus, hoje é mais fácil ver a dessemelhança de Deus. Hoje nós caminhamos num sentido contrário, a violência, a pornografia, hábitos ruins, ok? Isso fez com que o casamento, em alguns momentos, se tornasse um local difícil, a casa, um local difícil convívio. E aí, então, em alguns casos, é possível se divorciar. Mas o ideal é que você confie e coloque o seu casamento nas mãos de Deus, para que Deus possa restaurá-lo. Mas pastor, ok, o senhor falou que alguns podem se divorciar, mas quem é que pode se casar novamente? Aí é outra história, e eu apresento agora nessa próxima tela, a possibilidade de um novo casamento. Quem é que pode, talvez, buscar um novo casamento? E eu também coloquei ali em vermelho a possibilidade. Querido, se você já se divorciou, não deu certo o primeiro casamento, você não é obrigado a casar de novo. E é só uma possibilidade, você pode tentar viver sozinho. Ok? Porque, às vezes, se você parar para reparar, o problema que gerou o divórcio não estava na outra parte, estava em você mesmo. E em qualquer relacionamento que você entrar, o problema vai acompanhar. Então, nesses casos, é melhor que você fique solteiro. Ah, mas aconteceu isso, tal, todos aqueles problemas que foram citados agora há pouco ali em relação ao divórcio. Ok, então, você deseja casar. Vou mostrar para você agora quais são as possibilidades de um novo casamento. Para a pessoa se casar, é relatado em Mateus 5,32, o texto que lemos, como Mateus 19, verso 9. Falam em relações sexuais ilícitas. Então, um novo casamento só poderá acontecer se uma das partes, ou o marido ou a esposa, cometer ou o adultério, ou uma perversão sexual, como pedofilia, que é o sexo com crianças, gerontofilia, que é o sexo com pessoas idosas, zoofilia, o sexo com animais. Isso são perversões sexuais, aonde houve um contato físico, como a própria prostituição, o incesto e o homossexualismo. Então, a única possibilidade, volta aqui para mim, depois eu falo do último item ali. Então, a única possibilidade de um novo casamento é se aconteceu
uma conjunção carnal ilícita, ok? Ah, pastor, mas eu me separei por incompatibilidade. Hoje a gente ouve muito isso, é incompatibilidade. Ué, mas você não viu isso antes de casar? Você já não viu que vocês eram muito diferentes? Ah, mas o pastor falou que eu não deveria casar com um jugo desigual. Foi falado, a Bíblia fala isso, a igreja preconiza isso, mas você insistiu, não é isso? Você insistiu num casamento de jugo desigual. Porque quando casamos em jugo igual, já é difícil a convivência. Mas quando você casa em jugo desigual, queridos, você vai sofrer durante o seu casamento. A Bíblia, ela deixa claro em relação a isso, que não existe comunhão entre luz e trevas. E agora, depois que você casou, você vem nos procurar para dizer, eu não estou aguentando a incompatibilidade. Pois é, você não deveria nem se separar, nem se divorciar, porque a Bíblia não coloca a incompatibilidade como motivo para divórcio. Cabe a você orar. Mas ele me agrediu. Ok, você alcançou o divórcio, mas você não tem direito a um novo casamento. A única possibilidade de um novo casamento é se uma das partes adulterar, ou tiver um contato físico real, sexual, com uma outra parte. Fora isso, não existe possibilidade para um novo casamento. Na verdade existe, é o outro item, o último item que aparece na tela, de 1 Coríntios 7, verso 39, que é o caso de viuvez. Então, quando a pessoa ela fica viúva, ela tem direito a um novo casamento. Então, esses únicos dois motivos, ali aparecem então na sua tela, são os únicos motivos para, pode retornar? Isso, agora volta a tela lá, a possibilidade de um novo casamento. A viuvez se torna então o motivo para um novo casamento, ok? Queridos, quando Deus instituiu o casamento, ele cogitou, pode passar a tela, quando Deus instituiu o casamento, ele cogitou, e cogitou-se ali que deveria ser uma união vitalícia, pode passar a tela, por gentileza, entre um homem e uma mulher, em que os dois se completariam e contribuiriam para o bem-estar mútuo. Deus, desde o princípio, na instituição do casamento, ele não pensou na possibilidade de se separar, mas sim que o homem e a mulher se completariam, e os dois juntos, e Deus abençoando o casal, eles seriam felizes. Mas a próxima tela diz assim, todos os crentes são chamados a se desviar da dureza de coração. Por que que Moisés permitiu o divórcio? Pela dureza de coração do povo de Israel. Nós somos como crentes, conhecedores de uma luz maior, somos chamados a desviar da natureza, se desviar da dureza de coração, e a desenvolver seu casamento, conceder perdão para aquele que precisa ser perdoado. Deus espera que a gente coloque um novo começo em relações com problemas, que nós possamos apagar os erros do passado e recomeçar um novo casamento. Deus espera que nós sejamos também um exemplo de um casamento cristão. Queridos, seu casamento está com problema? O seu casamento está dentro das estatísticas do ano de 2020, onde a pandemia veio e parece que como uma marreta sobre o casamento, ele quase que esfacelou a família? Eu quero convidar você a orar. Orar faz com que o casamento melhore, sabia? Ora que melhora. Era uma frase que nós utilizávamos antigamente, mas a solução para o casamento é orar. Você sabia? Você sabia que orar pode fazer com que o seu casamento seja salvo? Pastor, eu tenho orado e eu tenho clamado, mas você já chamou seu esposo para orar junto? Você já chamou sua esposa para orar junto? Amigos, como pastor e ser humano, eu estou sujeito aos mesmos problemas que vocês também passam. O ano passado a minha casa também foi chacoalhada.
O meu relacionamento também foi chacoalhado e provado com essa pandemia. Momentos difíceis, eu e a minha esposa, a Cláudia, nós passamos juntos. Houve momentos de conversas duras. E os problemas, eles só foram resolvidos, sabe quando? Quando nós voltamos a orar juntos novamente. A correria estava tão grande, ela cuidando de um canal da escola, eu cuidando de algumas coisas da igreja, cada um para o seu lado, vivenciando apenas os problemas e se confrontando no meio dos problemas e das dificuldades. Passamos por momentos difíceis, sim. Como talvez para você que eu estou falando nesta manhã, que passou por um momento difícil. Talvez você tenha pensado em se divorciar. Talvez você foi um dos que pesquisou na internet o que fazer para se divorciar, como se divorciar sendo um crente. Queridos, a solução é orar, porque quando eu com a minha esposa passamos a orar juntos, retomamos o culto familiar, quando passamos a mudar a nós mesmos, não mais eu querer que ela mudasse, mas agora eu resolvi, eu vou fazer diferente, e ela do lado dela, eu vou também ser diferente, porque às vezes um fica culpando o outro, fala, não, porque você é isso, você é aquilo, e na verdade você quer mudar o outro, mas você tem que mudar a si mesmo, e pedir a transformação da sua vida. Então eu quero convidar você, ore que melhora, ora que melhora, começa a orar com o seu cônjuge, começa a orar com a sua esposa, chama a sua família para o culto. E a igreja adventista, aqui na divisão sul-americana, sabendo das dificuldades que as famílias passam, ou sabendo das dificuldades que as famílias vivem, está lançando o projeto, vai aparecer na tua tela, 10 dias de oração e 10 horas de jejum para as famílias. Será do dia 18 a 27 de fevereiro. Queremos que as famílias sejam fiéis até o fim. Será a partir da quinta-feira que vem. Quarta-feira nós aqui da igreja faremos um culto, onde nós lançaremos também o projeto e daremos maiores explicações, mas o projeto oficial começa na quinta-feira 18. E aí nesse projeto são as famílias orando juntas, são as famílias permanecendo fiéis, fiel ao matrimônio, fiel ao esposo, fiel à esposa, o casal fiel aos filhos. 10 dias de oração em prol da família. Não quer você participar? A igreja aqui na nossa associação, nós faremos esse culto, ele será transmitido pela internet. Vou mostrar o link daqui a pouquinho, Adventistas Acre e Rondônia. E nós como igreja Central de Porto Velho, nós estamos aderindo 100% a esse projeto. Você família, você deve retirar aqui na igreja, você deve retirar a sua revista, a revista da tua família, a revista do casal. Você deve vir aqui, e essa tela que vai aparecer agora, é o projeto Drive-Thru do Primeiro Deus aqui da Central. Coloca na tela, por gentileza. Muito bem. O Drive-Thru começa hoje, sábado, às 15 horas. Então você que está me assistindo, você vai pegar o seu carro, às 15 horas, os portões estarão abertos. Você vai entrar pelo primeiro portão e você vai passar por dentro da igreja, você vai retirar o material que está separado para a tua família. Tem uma revista para cada família da igreja, tem uma revista que será para os juvenis e para as crianças, e terá uma revista específica para os adolescentes. Então você, pai, hoje, das 3 da tarde às 17 horas, você deve passar aqui pela igreja, não vai descer do carro, venha com máscara, venha com o álcool, será um drive-thru, tem uma surpresa especial para você, que vai entrar aqui, além de receber o material, tem uma bênção especial, e um momento muito especial que você não pode perder. Então você, membro da igreja, às 3 horas você entra pelo portão, e vai sair pelo outro, sem descer do carro. A igreja também, na nossa associação, ela está com um projeto, posso orar por você? Esse adesivo, você vai ver ele colado em ônibus, você vai ver ele em outdoors, você vai ver ele em adesivos. Algumas pessoas talvez irão usar camisetas, enfim, haverá uma série de divulgação.
aonde nós da igreja estaremos orando nesses 10 dias, além de orarmos pelas famílias internas da igreja, nós oraremos também pelas famílias de fora. Esse projeto, ele também é evangelístico, nós iremos trabalhar pela salvação de pessoas. Última tela ali, por gentileza, mostrando então os horários. Você que me assiste do Acre, a partir de quinta-feira, dia 18, começará às 19 horas aí no Acre, e aqui em Rondônia às 20 horas. Será transmitido tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. Serão 10 sermões diferentes, 10 pregadores diferentes, de mais alto gabarito, aonde foram escolhidos aí de toda a divisão sul-americana, grandes pregadores, e você não pode perder, juntamente com a sua família. Volta aqui para mim, e agora eu quero encerrar o sermão desta manhã. A igreja está preocupada com a sua família. Deus está preocupado com a sua família. Deus quer restaurar a sua família. Você lembra daquela tela que eu coloquei no início, onde diz assim: onde as condições são desfavoráveis, a solução cristã é mudar as condições, mas não o parceiro. Queridos, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca o teu casamento. Não precisa esperar quinta-feira não. Quinta-feira esse projeto será fantástico, de 10 dias. Mas você pode fazer isso hoje. Você pode hoje colocar o teu casamento, a tua vida, e clamar ao Senhor: Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, o Senhor nunca quis que o casamento se rompesse, o Senhor nunca quis que houvesse divórcio, então que não seja o meu, porque eu quero fazer única e exclusivamente a tua vontade. Você quer fazer isso? Escreva aí embaixo nos comentários, tanto do YouTube como também do Facebook. Eu quero colocar a minha família nas mãos de Deus. E você terá a oportunidade, queridos, desta semana, a partir de hoje já, começar a colocar a tua família nas mãos de Deus. Pode escrever: eu quero colocar a minha família nas mãos de Deus, e eu tenho certeza que Deus saberá o que fazer. E neste momento, a última tela que eu apresento para você é uma célebre frase da Bíblia, e essa frase você ouviu no dia do seu casamento, e essa frase ela não pode se perder, e essa frase ela não foi dita à toa, essa frase foi dita por Deus para você: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Neste momento, eu quero orar pela minha família, eu quero orar pela sua família, por você que está nessa manhã de sábado, talvez com o coração apertado, porque não sabe como dar sequência no casamento. Vamos orar pedindo a Deus a restauração, vamos orar pedindo a Deus um milagre na nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, o mundo vive uma crise como nunca houve. O número de divórcios se aproximam dos números dos casamentos, Senhor. Pai querido, essa é uma crise que atinge a célula máter da sociedade. Se o inimigo acabar com essa última instância da resistência da tua palavra e do teu propósito, que é a família, ele terá domínio sobre toda a sociedade. Então, Senhor, repreenda o maligno, que ele não tenha poder sobre as famílias. Repreenda o maligno, que ele não tenha mais poder sobre as famílias que estão neste momento nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa neste momento, através do seu Santo Espírito, se fazer presente nesta casa. Sabemos que aonde a luz, as trevas não permanecem. Então, Senhor, entra na nossa casa, entra, Senhor, na nossa família, entre, Pai querido, na nossa vida, para que o maligno não tenha mais parte. Se até agora ele causou desunião, se até agora ele causou destruição, se ele causou separação, que o maligno seja repreendido em teu nome neste momento, Senhor, e que as nossas famílias sejam restauradas para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nos abençoe. O Senhor sabe que somos fracos, somos pecadores,
muitas vezes não fazemos o que realmente precisamos, mas neste momento o Senhor nos revista de graça e poder, e que a partir de agora a nossa casa já seja um pouquinho do céu, porque poderemos sentir a Tua presença dentro da nossa família. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo eu te suplico, amém, Senhor.